Sim. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Ian. Esse aqui é o meu parceiro Logan. A gente foi responsável por fazer a apresentação sobre componentes simétricas em sistemas de potência, tá? E esse vai ser o nosso trabalho de circuitos 3, esse aqui é o primeiro trabalho. Esse vai ser um pouco do que a gente vai falar hoje, então a gente vai fazer uma explicação sobre o que são componentes simétricos. Vamos descer um pouquinho mais falando sobre as componentes simétricas. Vai ter um exemplo aplicado e conclusão, e por fim, as nossas referências. Então, pessoal, aqui inicialmente a gente tem essa introdução e a gente utiliza o teorema de Fortuit, ou também chamado como componentes simétricas para o sistema de potência. O principal objetivo dessa técnica é facilitar a resolução de problemas de sistema desequilibrados trifásicos e também a simplificação dessa resolução através de criação de outros sistemas trifásicos equilibrados. Os tópicos que vamos estar abordando nessa sequência são sequência positiva, sequência negativa, sequência nula e um exemplo de aplicação. Aqui, inicialmente, temos a sequência positiva. A sequência positiva ela tem a mesma sequência da fase de origem. Ela é indicada pelo índice 1, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, e ela pode ser encontrada em sistemas equilibrados e sistemas desequilibrados. Porque em sistemas equilibrados é o próprio sistema, e em sistemas desequilibrados é a fração equilibrada desse sistema. E ocorrem em formação delta e estrela. Agora, a sequência negativa. A sequência negativa, ela apresenta o mesmo módulo da fase de origem, a sequência de fase oposta. Então, se inicialmente a gente tem uma sequência ACB, ocorre na formação delta e estrela, e quando a gente encontra essa sequência negativa dentro de um sistema trifásico, ela é um indicativo de uma ineficiência no sistema, de perdas. E como a gente consegue estar traduzindo isso através da fórmula, a gente pode ver que é o módulo de VA2, VB2 e VC2, defasadas de 120 graus entre si, dividido por 3. Pode passar, por favor. E agora nós temos a sequência zero, que ela ocorre somente em sistemas equilibrados aterrados e em formação estrela, porque a presença do neutro fazendo essa ligação com o aterramento, ela pode gerar essa sequência zero. O indicativo da sequência zero é justamente a ocorrência pode ser um curto-circuito entre o sistema e a Terra, e que pode gerar um superaquecimento e perdas aos componentes dentro do sistema trifásico. E só um adendo, a sequência zero ela não está presente em sistemas em formação triângulo. Mas quando a gente retorna, pode retornar, por favor? Só que, voltar. Só que aqui na sequência negativa, quando a gente tem principalmente um sistema em delta, quando a gente tem algumas deficiências nesse sistema, eles podem ter problema de aterramento da sequência zero num sistema desequilibrado em estrela. Só por favor. O indicativo da sequência zero, ele é indicado pelo índice 0, e diferente das outras, que a gente tem a defasagem de 120 graus, a sequência 0, elas estão em fase entre si. E... Já não tinha passado? Não, no caso, aqui seria outra parte. Esse lado foi a mais... Não, tranquilo. Pode ser? Então, vamos lá, galera. Como o Logan acabou de falar, a função das componentes simétricas é pegar um sistema que está desbalanceado, trifásico, e transformar ele em 3 sistemas equivalentes equilibrados. Tá? No caso, de transformando um sistema equilibrado de sequência positiva, de sequência negativa e um de sequência zero. E como ele falou, tá? Esses 2 sistemas aqui a gente já conhece. Né? Então, no caso aqui, você vai ter um sistema de sequência positiva, que o ângulo vai estar girando 120 graus no sentido anti-horário, e esse tem um sistema de sequência negativa, que o ângulo vai estar girando
120 graus no sentido horário. Né? Então, não tem muita diferença. A questão toda é que a sequência zero, como ele falou, você vai ter 3 vetores que eles não vão ter nenhum tipo de angulação, eles vão estar paralelos entre si. Tá? Parece ser uma coisa muito complicada, mas não é. Isso facilita muito a nossa vida, principalmente quando a gente está estudando curto-circuito, né? Porque quando a gente está estudando curto-circuito... Foi mal, enfim, né? Vamos lá. Quando a gente está estudando curto-circuito e que você tem uma saída para a Terra, obrigatoriamente você tem que usar as componentes de sequência zero. Vamos lá. E aqui chega uma parte muito importante, tá? Que são o operador alfa. Qual é a função do operador alfa? Como eu falei para você, o sistema ele vai girar 120 graus, no sentido horário ou anti-horário. Então, a função do operador alfa é basicamente cumprir esse papel de girar esse vetor no sentido horário ou anti-horário, tá bom? E ele vai ser importante porque esse componente alfa que vai aparecer nas nossas matrizes de transformação, que eu já vou falar um pouquinho para vocês melhor sobre o que é. Aqui a gente chega no grande ponto de estudar componentes simétricas. É aqui que está basicamente tudo o que a gente vai fazer. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente basicamente pegou, no caso, uma tensão, né, e você decompôs essa fase que está desequilibrada em 3 componentes. Desequilibrada em equilibrados. Foi aquilo que eu acabei essa aqui são as componentes positivas, componentes negativas e componentes da fase A, que decompõe reações equivalentes equilibradas, da fase B e C, a mesma coisa. Né? E o que nós fizemos aqui? Como a gente está falando de um sistema linear, aqui a gente consegue transformar isso numa matriz. E é através daqui que a gente faz os principais estudos de sistemas de componentes simétricos. Por quê? Aqui a gente vai ter uma equivalência, né? A gente vai ter um sistema desequilibrado, né? No caso aqui, tensões desequilibradas. E essa matriz de transformação aqui no meio, utilizando esse componente alfa que eu falei para vocês, que é basicamente um vetor, né? Um vetor de módulo unitário e fase 120 graus. Né? Você vai multiplicar essa matriz aqui por essa matriz aqui. Essa matriz aqui é a matriz das componentes equilibradas. Então, o que você consegue fazer aqui é calcular. Então, se você tem componentes equilibrados, você consegue obter desequilibrados, e se você tem as desequilibradas, você consegue obter o equivalente equilibrado dela. Isso para as 3 fases, A, B e C. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que aqui vai estar tratando de outro ponto, né? Basicamente não tem muita diferença. Ou você vai ter as componentes desequilibradas e vai obter as equilibradas equivalentes, ou você vai ter o que é muito comum, a gente vai ter as desequilibradas, vai querer as equilibradas, desculpa, e vai obter as componentes equilibradas equivalentes, tá? E aqui eu separei um exemplo para a gente poder fazer. Tá? Esse exemplo é o seguinte, ó, determine a corrente subtransitória no gerador e as tensões entre as linhas para as posições subtransitórias. No momento que ocorre uma falta entre linha e terra, ou seja, uma falta monofásica para a terra, né, nos terminais do gerador, quando ele estiver funcionando em vazio com a tensão nominal. Ou seja, é um gerador que ele está vazio, ele está ligado em nenhuma carga, ele sofreu um curto-circuito monofásico terra. E aqui a gente tem as informações, como outro grupo também falou, de PU. Né? Então, todas as informações desse tipo de problemas vão ser dadas em fase de PU. Você vai estabelecer um parâmetro e todos os valores de tensão, de corrente ou de impedância vão ser medidos em relação àquele valor parâmetro que você colocou. Você arbitra isso na questão. Né? No caso aqui, para a tensão mais para frente, a gente vai arbitrar esse valor aqui de 13,2 kV. Né? Então, o que ele deu para a gente aqui? Ele deu a potência que ele deu as reatâncias, né, das impedâncias que vão estar associadas. Essa aqui é a impedância de sequência positiva, né, 0,25 PU. O X2 é a impedância de sequência negativa, 0,35 PU. E o X0 é a impedância de sequência zero. Né? No caso aqui, uma coisa que é importante, né? O neutro do gerador solidamente aterrado. Então significa que a gente não vai ter uma impedância de falta. A gente vai estudar isso melhor em curto-circuito e deixa eu avançar para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Essa aqui é a expressão para a gente calcular um curto-circuito monofásico para a Terra. Tá? É por essa expressão aqui que a gente calcula. Quando ele fala para a gente que você vai ter uma falha, um neutro do gerador está solidamente aterrado, significa que essa impedância de falta aqui não existe. Tá? Então, geralmente, ele informa essa impedância de falta na questão e você obrigatoriamente tem que colocar ela aqui. Né? Então, o que nós temos aqui? Como é uma falta monofásica para a Terra, você vai ter que as correntes da sequência negativa, positiva, sequência negativa, zero, né, positiva e negativa vão ser iguais. E essa aqui vai ser a expressão, que a gente vai aprender depois um pouco mais para frente, e como é que faz. Então, você vai pegar basicamente fazer como se fosse uma lei de Kirchhoff básica, né? Você vai pegar a tensão e vai dividir pelo somatório das impedâncias. Avançando aqui, o que a gente faz? Aqui está o ponto, né? Tudo isso aqui está em PU. Então, eu estabeleci que essa tensão aqui básica, a gente está usando a tensão de fase neutra, ela vai ser de um fase 0 PU, e aqui são as reações impedâncias, né? As reatâncias, estou sendo requisitado hoje.
Essa aqui são as impedâncias e as reatâncias de falta que a gente tem. E aquilo que eu acabei de falar para vocês. Como esse sistema está solidamente aterrado, você tem aqui que a falta que a impedância de falta é igual a zero. E aqui a gente calcula, né? Então a gente pegou basicamente, dividiu, né, essas duas expressões, e a gente encontrou essa corrente de falta aqui, né, de 1,4286 PU. E aqui chega um ponto importante, né? Por quê? A gente obter uma corrente em PU, mas a gente tem que passar essa corrente para valores que a gente trabalha. Então são valores de kilovolt, quilo-ohms ou quiloampere. Né? No caso aqui, então o que a gente tem que fazer? Mas como é que a gente vai fazer isso? Lembra, o PU ele é o valor de referência. Então, esse valor aqui, de 1,4286, é um valor de referência em relação a alguma coisa. Então, no caso, significa, por exemplo, que a corrente de falta é 142% maior do que a corrente nominal que circula por ali. Então, o que a gente faz aqui? A gente usa essa expressão aqui, que é uma expressão que foi apresentada no grupo anterior, para calcular a corrente de base. A corrente de base que a gente encontra para esse circuito é essa corrente aqui, de 836,7695 ampere. Esse 20 MVA aqui foi o que ele informou para a gente lá no começo, do problema. Essa aqui é a tensão básica que ele tinha informado para a gente. E esse raio de 3 aqui é da expressão, porque é um trifásico. E aqui está o ponto. Aqui a gente calcula essa corrente de base e calcula a corrente de curto-circuito. E aqui, como ele pediu tensões no final, a gente basicamente vai calcular tensões também utilizando o mesmo método. Né? No caso que a gente aplica uma lei de Kirchhoff, e encontra quais são as tensões defasadas, as sequências zero, positiva e negativa. E aqui a gente tem a matriz de transformação, né? Então, basicamente, a gente vai pegar essas tensões que estão na sequência zero, positiva e negativa e colocar nessa matriz aqui, que eu apresentei para vocês. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa sequência negativa, positiva e zero, e aqui a gente tem o equivalente dela desequilibrado. E aí a gente dando uma avançada aqui, a gente consegue encontrar o equivalente dessas impedâncias em PU. E depois, por fim, faz o mesmo procedimento para encontrar, lembrando que o VP é um valor de referência, a gente faz o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente para encontrar o quanto que ele é em kilovolts, né, que é o nosso objetivo de interesse. E por fim, é isso aí. Então, a conclusão do nosso trabalho é que foi apresentado as componentes simétricas e suas aplicações, que são de suma importância para os estudos de ampliação do sistema nacional como um todo e também no dia a dia de profissionais em estudos e projetos voltados para a área de proteção de sistemas elétricos. E aqui nós temos as nossas referências e